Essa nossa aula. Prontinho. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso treinamento secreto, treinamento exclusivo, gosto de falar assim, que é sobre as últimas atualizações no mundo do departamento pessoal. O que já aconteceu foi coisa, viu? Vou contar para vocês. Esse ano no DP ele está sendo um ano bem movimentado, com bastante alterações, e eu preparei essa aula aqui para vocês para falar sobre situações, algumas que já estão acontecendo, outras que vão estar por vir, né, daqui a algum tempo, e que vocês precisam ficar atentos ao se tornarem profissionais que vão estar atuando no departamento pessoal. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Miriam Figueiredo, eu sou contadora, natural de Salvador, Bahia, para vocês entenderem o sotaque. Sou contadora, especialista na área trabalhista e previdenciária, e mais importante ainda atuo há mais de 13 anos, na verdade, no departamento pessoal, sabendo de todas as rotinas e de todos os perrengues que vocês passam no dia a dia, que não são poucos, né? A vida do DP é feita de momentos de altos e baixos, eu sei muito bem disso. E preparei essa aula aqui exclusiva para vocês, para mostrar essas atualizações para que vocês, que muitas vezes eu sei que a grande dificuldade é de se manter atualizado, é de entender o que é que está acontecendo na área, é saber não ficar a pessoa apenas solta, né, sem saber o que é que está mudando, o que é que está acontecendo na sua área, dentro do seu departamento, para que você, essa aula aqui, possa auxiliar vocês nessa jornada no DP, tá bom? Eu vi algumas pessoas falando aqui no chat. Eu quero saber quem é a primeira vez que está aqui, quem é aluno do Box, quem é aluno do DP em Ordem. Falem aí quem é a primeira vez. Não é a primeira vez que eu estou aqui fazendo contato. Quero saber, conhecer um pouquinho de vocês também, tá? Coloquem aí no chat, por favor. Natália, primeira vez. Seja bem-vinda, Natália. Araceli, aluna do Box. Grace, primeira vez. Seja bem-vinda, Grace. Sandra, do Box da Mentoria. Edila, do Box. Aluna do Box, exclusivo, sim, aluno do Box. Genilson já é do Box da Mentoria. Bom, aos primeiros, Natanael já é aluno do Box, DPO da Mentoria, Natanael. Aos que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para quem já é aluno, mais uma vez é muito bom estar com vocês, tá bom? Bom, espero que quem seja a primeira vez seja a primeira de muitas, tá certo? Vamos lá, vamos começar, porque aqui a gente não tem tempo a perder, né? Ninguém tem tempo a perder. Eu sei que que a gente está aqui no momento de período de fechamento da folha que já passou, né? Edilma é qualquer coisa, Edilma já é aluna, veterana, Box Mentoria. Eu sei que passando pelo período de eventos periódicos do E-Social, que foi o prazo de ontem, então a gente tem diversas coisas a serem executadas, a serem cumpridas, mas que vocês, né, que vocês parem um pouquinho na data de hoje, anotem, porque esse material, ele não vai ficar gravado, ele não vai ser disponibilizado, então para quem esteja aqui, tá? Esteja aqui de corpo e alma, vá anotando aí no caderninho, para que vocês não percam acesso a esse conteúdo. Bom, gente, quando eu preparei essa aula, né, nesse final de semana, eu falei assim, como é que eu vou trazer essas atualizações? Tem coisas que ainda não aconteceram. E quando é algo que não aconteceu, fica muito subjetivo, né? Mas eu preciso que vocês parem um pouquinho para estudar nesse momento algumas coisas que estão para surgir alguns dias daqui a pouco, tem algumas novidades que já vão acontecer, mas que, apesar de não estar ainda acontecendo, você não consegue ver materializado na prática, você já consegue se antecipar a essas algumas questões, tá certo? Bom, então o que é que eu trouxe aqui? Primeiro, foi publicada a portaria da Receita Federal do Brasil e Ministério da Previdência Social e Ministério do Trabalho, a portaria número 13, do dia 25 de junho de 2024. Nessa portaria foi aprovada a versão nova do E-Social, dos layouts do E-Social e manual de orientação do E-Social. Então, teremos uma nova versão do manual do E-Social que vai ser implantado ainda esse ano. Então, começa a ser implantado algumas coisas já agora em agosto de 2024 e o restante ao final do ano, em dezembro. Então, o que é que fala aqui no artigo 1º? Fica aprovada a versão do S.13 do layout do manual do E-Social, onde vocês podem depois consultar, né? Esse manual, eu vou abrir algumas coisas aqui e mostrar para vocês, mas depois vocês parem para estudar, porque são 400 páginas.
Então, não dá aqui numa aula de 1h30 em torno, a gente mostrar aqui todos os detalhes do manual, mas eu trouxe os principais pontos que vocês precisam ter atenção, tá certo? Então, dentro do E-Social também, no portal do E-Social, eles publicaram a notícia. Foi publicado no dia 28/6, no Diário Oficial da União, a portaria, né? Ele faz referência à portaria, que foi publicada a portaria número 13, que aprova o novo layout do E-Social, versão simplificada, né? Versão 1.3. Importante destacar que nessa versão finaliza os ajustes necessários para a substituição da DIF. Ah, Miriam, mas eu só preciso me preocupar com a DIF em 2025 e em 2026. Fiquem achando, tá? Fiquem achando isso. Foi publicada também a nova versão do Manual de Orientação do MOS do E-Social. Por que eles publicam agora se só vai entrar em vigor em dezembro? Porque o Manual do E-Social ele é publicado e os layouts não só para as empresas, mas também para as empresas de software de tecnologia que precisam adaptar os seus sistemas de folha para adequação a essa nova realidade. Então, dentro das rotinas, as nossas rotinas de envios, nós usuários do sistema de folha, nós precisamos entender. E primeiro, quem são os principais interessados? São as empresas de software que vão precisar fazer as atualizações, as correções dos seus sistemas, para que os nossos envios eles sejam de acordo com as novas premissas do E-Social. Então, o cronograma de implantação desse ambiente, ele vai acontecer no seguinte momento. A partir de 1º/8, né, vai ser implantado a nota técnica de abril de 2024, que é uma alteração que eu já vou falar para vocês, e a finalização dessa versão 1.3, ele passa a entrar em vigor no dia 2/12 de 2024. E esse período aqui de convivência, Miriam, é o quê? De 2/2 de 2025. Vai ter um momento que o E-Social ele vai aceitar tanto eventos da versão anterior, quanto eventos da versão nova. A versão nova, ela passa a entrar em vigor, né? Ela passa a ser implantada no dia 2/12 de 2024, mas dessa data até 2/2 de 2025, você vai conseguir enviar o evento até na versão anterior e não vai ser dado nenhuma mensagem de recusa, não vai ser invalidado os eventos. A partir de 2 de 2025, olha, a partir de agora é somente através dos novos layouts e a partir dali, problema seu que você aprendeu, porque você não vai conseguir validar o evento. Lógico, Miriam, não consegui validar o evento. Isso é o fim do mundo? Não, você vai ler o erro do evento, vai interpretar esse erro no evento do E-Social e vai conseguir corrigir o erro do evento, tá? Deixa eu tentar abrir aqui o teu manual para vocês, para que vocês entendam o que eu estou falando. Eu baixei ele. Baixei? Acho que eu não baixei. Ou se baixei, tá lá nos coisas anteriores. Pronto. Deixa eu abrir aqui o portal do E-Social para que vocês depois possam pesquisar o que eu estou falando para vocês, tá? Então, aqui. Compartilhar a tela. Aqui. Pronto. Dentro do E-Social, deixa eu fechar essas outras imagens aqui. Dentro do portal do E-Social, em documentação técnica, eu só consigo consultar aqui, vocês conseguem, na verdade, todos os históricos de layout do E-Social. Então, aqui eu tive o layout 1.2, que ele entrou em vigor, né? Ele foi implantado em fevereiro até 29/2, e tem já a versão do layout 1.3, que é a próxima versão. Aqui em manual de orientação, eu tenho um manual de orientação simplificado e tenho um manual de orientação com marcações. Eu, Miriam, recomendo que vocês vão para essa possibilidade de manual. Os dois têm a mesma coisa. Só que nesse aqui ele é mais fácil, principalmente para quem precisa estudar. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, são 392 páginas, estão vendo? Deixa eu ver aqui se o Zoom está compartilhando. Tá. 392 páginas. Mas olha o que ele tem aqui na versão em verdinho. As marcações em verde representam textos alterados, incluídos ou excluídos em relação à versão anterior. Então, ele traz, ó, isso aqui é novidade.
isso aqui foi excluído. Ele já traz ali sintetizado, uma versão compilada do que está acontecendo, né, do que vai acontecer a partir de dezembro de 2024. Então, esse manual ele foi publicado em junho de 2024 e eu consigo depois, com calma, com vocês aí, com calma e com paciência, e fazendo a leitura do manual do E-Social. Então, aqui, ó, qualificação cadastral. Kate do Rio, veterana do boxe de aula. Seja bem-vinda mais uma vez, Kate. Então, ele vai trazer aqui, ó, as informações do que foi alterado, tá? Do que foi alterado dentro do E-Social, do que vai ser alterado aí, tá? Mostrar para vocês aqui. Cadê? Módulos web. Não vai dar para mostrar tudo, mas deixa eu mostrar para vocês que é o próximo item do nosso treinamento. Deixa eu ver aqui em cima. Já vou vir aqui. Pronto. É o nosso próximo item aqui do nosso material. Deixa eu compartilhar aqui no Zoom de novo. Que é a portaria do Ministério do Trabalho, 25 de abril de 2024. Ela traz o seguinte, artigo 60. A realização dos exames toxicológicos previstos no artigo 168, bem como no artigo 235 da CLT, aprovada pelo Decreto 5.452, por motoristas profissionais do transporte rodoviário e coletivo de passageiros e do transporte rodoviário de cargas, na condição de motorista empregado, é regulamentada por essa seção. Artigo 61. Os exames toxicológicos serão custeados pelo empregador e realizados previamente na admissão, periodicamente no mínimo de cada 2 anos e 6 meses, na forma do anexo 6, e por ocasião no caso de desligamento. Então, o que é que houve aí nessa alteração no E-Social? Antes da versão simplificada lá do E-Social, lá nos primórdios, quando ele surgiu, era obrigatório o envio do exame toxicológico. Só que como houve a redução de campos, né, a substituição do E-Social na forma mais completa pelo envio dos eventos através do modo simplificado, em 2019 foi retirada a obrigatoriedade do exame toxicológico. Não é a não realização do exame. Empregados que trabalham na condição de motoristas, que foram exemplificadas ali, eles são obrigatórios a realizar o exame toxicológico quando eles trabalham, né, no exercício da profissão. Então, agora no E-Social, que começa já em 1º/8, eu tenho que enviar os exames toxicológicos dos empregados, dos motoristas profissionais. Então, o que é que fala aí no manual do E-Social, que está ali naquela versão já? É necessário registrar as informações relativas ao exame toxicológico realizado pelo motorista profissional. Obrigatório o empregador que mantém empregado exercendo o cargo de motorista profissional de transporte. Você está aqui. De transporte rodoviário de cargas ou de passageiros. No manual de orientação, ele não especifica o que é um motorista rodoviário, mas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é exigido o exame toxicológico para as categorias profissionais de categoria da Carteira Nacional de Habilitação, C, D e E. Então, Miriam, pode ser que na minha empresa eu tenho ali um motorista, ele é motorista, que ele carrega, carrega, não posso falar, carga, sei lá, pesada. Mas ele é dentro do perímetro urbano da empresa. Ele vai precisar? Sim, provavelmente sim, porque se a Carteira Nacional de Habilitação dele estiver dentro dessas regras, é uma das obrigatoriedades que a empresa vai precisar enviar o E-Social. O E-Social aqui, ele não fala mas é motorista de carro pequeno. Sim, mas é motorista de carro pequeno, a gente não tem como trazer detalhes nisso. O E-Social, ele fala o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui no próprio manual. Ó, o E-Social, ele fala o seguinte, nas informações gerais. Cadê? O exame toxicológico previsto pela lei
previsto pela lei tal, do Código de Trânsito Brasileiro, que for aproveitado desde que realizado em 1º de agosto deve ser informado. Então, ele não traz grandes informações aqui. Olha o que ele fala. O exame toxicológico, né, o conceito do evento é de registrar as informações relativas ao exame realizado pelo motorista profissional. Ponto. Ponto. Então, o que é que eu preciso saber? Na minha empresa, possui motorista profissional? Sim, Miriam, possui. Possui um motorista que ele faz operação, ele faz transporte de carga, ele faz transporte de carga pesada, de carga líquida, de carga perigosa, ele faz transporte de passageiro. Precisa identificar aí dessas atividades que a empresa possui, quais são as categorias da habilitação desses profissionais e vai ser necessário fazer o exame e envio para o E-Social. A necessidade é que ele não fala. O E-Social não está criando regra. A empresa de medicina e segurança do trabalho contratada pela empresa deve enviar essa informação ou eu, coitado do contador? Boa pergunta, Natanael. Nesse caso, o que é que eu estou recomendando para os meus clientes aqui? Que ele já faça o contato com a própria empresa de medicina, né, de saúde e segurança do trabalho, para verificar se eles já fazem o envio. Porque assim, gente, eu costumo falar para vocês que o E-Social, ele não é da contabilidade. O E-Social, ele não é da Clínica de Segurança do Trabalho. O E-Social, ele é de quem? Do empregador, né? O empregador precisa transmitir. Quem vai transmitir, pouco importa. O que precisa é o cumprimento do envio dessa informação, tá? O que é que eu oriento para vocês? Miriam, eu não vou enviar exame toxicológico. Eu aqui para os meus clientes já estou falando para eles que eles vão precisar fazer contato com o pessoal de saúde e segurança do trabalho. Isso vai ser normal, que as clínicas não estão sabendo disso. Porque muitas dessas clínicas, primeiro que elas nem fazem o exame toxicológico. E não é um exame que ele é feito junto com o admissional. Ele não fala aqui. Então, você vê que é um código de evento específico, foi criado um evento novo. Não é um exame admissional. É um outro exame para quem tem essa obrigatoriedade, que é o caso dos motoristas, tá? Então, pode ser que a clínica fale para você, eu tenho muitos clientes no interior, fala o seguinte, aqui eu não faço o exame toxicológico. Você vai precisar buscar, né, uma clínica específica, uma clínica que faça ali a análise, principalmente de quem, no caso dos motoristas, são clínicas credenciadas com o Detran. Essas clínicas vão fazer a análise, vão fazer a colheita desse exame e, a partir dali, ela vai disponibilizar para a Saúde e Segurança do Trabalho e para a Saúde e Segurança do Trabalho fazer a transmissão. Então, assim, observem que é um prazo que vai começar a partir de agora, tá? A gente precisa ficar ciente disso tudo para orientar as empresas que quem for fazer a transmissão precisa entender desse fluxo. Precisa entender desse fluxo, tá? Desta forma, se houver empregados com essas categorias aqui, ó, que trabalham com essas condições, é obrigatório enviar o S2221 do empregado, que é o novo evento do E-Social que entra em vigor a partir de agora. O prazo de envio é até o dia 15 do mês subsequente, o da realização do exame, salvo para o relativo do exame toxicológico. Então, fiz a contratação, vou fazer o exame naquele momento da contratação do empregado. Tenho também a questão... Deixa eu ver se está aqui. Não coloquei. Tem também a questão aqui do exame periódico. Então, aquele empregado, ele ficou na empresa, ele tem pelo menos aqui a cada 2 anos e 6 meses para a realização do exame. Isso não é um prazo da legislação trabalhista, tá? Só vou deixar claro para vocês. É um prazo, né, que a portaria do Ministério do Trabalho traz, porém, entretanto, todavia, é de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, ok? Então, não é algo que o E-Social está criando ele está criando um envio. Ele quer saber se foi feito o exame. Ele quer saber se foi feito, deu positivo, negativo, não. Ele não quer saber nada disso, tá? Nessa portaria 612, ele ainda traz a seguinte observação. Se foi identificado que o exame deu positivo, ou seja, que deu alguma alteração na realização do exame, independente de positivo ou negativo, tem que ser enviado o exame. Mas se houve alguma presença de resultado com indicativo positivo, e
a empresa precisa encaminhar esse empregado para fazer, né, uma avaliação clínica com um profissional, para saber como é que a empresa pode ajudar. E se nessa avaliação a empresa identificar que existe uma dependência química, e na dependência química, eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês, não é da minha cabeça, não. Nessa dependência química, ela tem relação com o trabalho, por exemplo. O empregado ele tem um burnout e por conta disso ele começou a fazer, a ser usuário de algo. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando. Ele passou a ser dependente químico. Se foi identificado que a utilização, né, dessa situação, esse problema que ele está passando, foi em decorrência de uma iniciativa do trabalho, ou seja, algo no trabalho causou um gatilho emocional no empregado e que, por conta disso, ele passou a se tornar um profissional que tem dependência química e, por conta de ser dependente, ele deu um resultado negativo no exame. O empregado ele precisa ser acompanhado, né, pelo médico do trabalho, será comunicado à CAT, e aí provavelmente eles vão expedir alguma alteração ou trazer mais normas sobre isso, tá? Mas ser comunicado à CAT e encaminhado ao INSS para o INSS avaliar se ele precisa ficar afastado ou não, certo? Mas quando eu falo de CAT, todo mundo aqui, né, ou pelo menos a maioria vai saber o que eu estou falando, CAT relacionado com acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, eles estão querendo relacionar a questão dos dependentes químicos, né? Se for algo relacionado à empresa, que eles possam ser identificados aí como uma doença ocupacional. Então, olha o risco disso, certo? Olha o risco que tem essa informação. Não é só apenas a comunicação do exame. Então, saber que aquela comunicação do exame, primeira realização do exame, saber que isso pode ocasionar, no caso, um evento de acidente de trabalho. Então, eu tenho que ficar atento a esses pontos, tá certo? Natanael, acho que Natanael, Edilma, Genilson, os alunos que são da mentoria já vão receber um comunicado, fiz hoje, um comunicado dos clientes. Kate, você tá muito chique, mulher. Nova Zelândia. Ai, meu Deus, que luxo. Processo trabalhista. Processo trabalhista. Nesse evento será registrado, não é a Miriam, mas não é algo novo. Não é algo novo porque você já pode estar fazendo envio, mas tem gente que ainda nunca enviou, tá? Então, o processo trabalhista não é social. Nesse evento será registrado as informações decorrentes de processos trabalhistas referentes à Justiça do Trabalho e de acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia e dos núcleos intersindicais. Nesses eventos serão prestadas as informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, às bases de cálculo para recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária do Regime Geral de Previdência e dos valores consolidados de verba de natureza remuneratória e indenizatória. São dois tipos de verba. Ah, Miriam, mas o processo ele teve só natureza indenizatória, não tem nenhum tributo a pagar. Eu preciso enviar esse evento? Preciso. Vocês vão ver que nós temos 2 eventos a enviar no processo trabalhista, então depende muito do formato do evento. Tem empresa que vai enviar apenas um evento. Tem empresa que vai mandar um evento, mas vou ficar mandando para aquele mesmo, um outro evento daquele mesmo processo por vários meses. Então, são situações que a gente vai precisar analisar no caso dos processos trabalhistas, da reclamatória trabalhista no E-Social. Então, a reclamatória, ela se tornou uma das mudanças mais complexas, falo para vocês, uma das mais complexas do DP, tá? Uma das mais delicadas. Eu não vou dizer a mais, porque para mim, que eu vejo como a mais complexa atualmente, né? Assim, não atualmente, mas é compatível à complexidade, é a parte de saúde e segurança. E eu vejo como algo muito complexo ainda. Muitas empresas acabam infringindo, porque ainda não enxerga como algo que vai causar um tipo de problema nesse momento. Mas problemas eles já podem começar a acontecer, como já estão acontecendo, como é o caso de fiscalizações. Então, a parte de saúde e segurança que a gente falou, né, falamos no slide anterior,
Aquela parte ali, Miriam, mas exame toxicológico. O exame toxicológico, ele é um dos exames. Eu tenho os outros exames que eles são enviados no evento de monitoramento da saúde do trabalhador. Então, no caso da reclamatória trabalhista, acaba sendo uma novidade, né? Nós temos menos de um ano aí, quando começou a obrigatoriedade desse envio, dessa fase nova do E-Social, e passou a ser mais uma obrigação a ser cumprida. Então, eu vejo muita gente com dificuldade nesse evento, muita gente deixando de transmitir, ou muita gente achando que tem que transmitir que não precisa. Então, para que vocês entendam, o marco é a partir de 1º de outubro de 2023. Miriam, o processo foi antes. O processo ele foi aberto antes, mas ele foi finalizado depois dessa data. Eu tenho que enviar o processo. Miriam, o processo ele foi finalizado no dia 30/9 de 2023. Foi sentença, não teve nenhum recurso após isso. Não precisa enviar. Então depende muito de qual foi a data que foi finalizado o processo. O empregado ele colocou na justiça hoje. Chegou a cartinha ali, chegou a cartinha da Justiça do Trabalho na empresa. Vou precisar mandar agora? Não, só quando for finalizado o processo. Você não abre um processo, um evento de reclamatória trabalhista, processo trabalhista não é social, por conta de que foi aberto o processo. É quando é sentenciado, ou seja, quando tem uma decisão sobre aquele processo. E eu trouxe até algumas fases aqui para exemplificar para vocês. Então, houve um transitado e julgado, ou seja, foi batido o martelo, o juiz foi deferir o processo, seja um processo ou seja um acordo que está sendo homologado através da Justiça do Trabalho. Quando há esses processos, eles precisam ser transmitidos para o E-Social, seja para o empregado. O empregado acionou uma empresa na Justiça, pedindo reconhecimento de vínculo, pedindo ali uma alteração na data de admissão, pedindo alteração na data de rescisão, pedindo verbas, né, pedindo indenização, pedindo danos morais, enfim, seja qual for o processo, qual for o resultado desse processo, ele precisa ser enviado. Miriam, o processo ele foi indeferido, tenho que enviar pelo menos para reconhecer o processo, mesmo que ele não tenha nada a pagar. Então, eu preciso transmitir para o E-Social. Então, é através do evento S2500 nós enviamos os eventos de reclamatória trabalhista para o E-Social. No evento S2500, nós abrimos o processo, fazemos a entrada daquele processo da Justiça do Trabalho no E-Social, reconhecendo o número do processo, né? Qual é o empregado, quais são os dados, qual foi o objetivo daquele processo. Então, é um evento, assim, bastante delicado. Não são todas as empresas que enviam, não são, mas quando há um processo judicial, vai precisar transmitir. E aí, dentro desse evento de processos trabalhistas, eu preciso ter atenção a duas situações. Primeiro, a data, como eu falei para vocês, a data de início do processo, que é a partir de 1º de outubro, e quando há o pagamento dessas parcelas, eu vou enviar um outro evento, que é o evento S2501, onde eu informo a data que está sendo pago esse processo. Por quê? Por que eu preciso detalhar? Nesse evento, eu vou discriminar as parcelas, caso tenha, foi deferido em R$10.000. Desses 10 mil, foi 5 parcelas de R$2.000 cada. Primeira parcela, julho, 2024, agosto, setembro, outubro, novembro. Finalizou em dezembro de 2024. Então, eu envio o primeiro evento, que é o S2500, com data de julho, vencimento até 15/8. E a cada parcelinha dessa, são 5 parcelas, eu envio o evento S2501 falando do pagamento de cada parcela. Isso mesmo. Eu envio um primeiro evento criando o processo no E-Social e depois eu falo, desses 10 mil, eu paguei a primeira parcela no dia 15/7, a segunda parcela no dia 15/8, a terceira parcela no dia 15/9, a quarta parcela no dia 15/10 e a quinta parcela, né, dia 15/11, não é bem? Então, eu vou ali destrinchar o pagamento por cada parcela. Por que que é feito isso? Por conta justamente da integração dessa informação no INSS e no imposto de renda. Tá? Então, é um evento assim, um pouco mais chato. Esse é mais chatinho, principalmente quando é parcelado. Porque a empresa já viu uma situação, a empresa vai dividir em 40 parcelas.
40 vezes esse evento S2501, informando o valor de pago de cada parcela, certo? Por conta aqui, ó, do INSS e do Imposto de Renda na DCTF-UE. E no caso do FGTS, não está no FGTS digital ainda, e nem tem previsão de quando será integrado ao FGTS digital. Então, no caso do FGTS, é feito via modos como Incas e os Maias no DP, na GFIP. Então, cadastro, ó, só para que fique claro o fluxo. Criou um processo da empresa ABCD, o funcionário João. O funcionário João, ele acionou a empresa ABCD Limitada na Justiça do Trabalho e ele foi deferido ali em R$10.000. Então, a empresa ABCD Limitada vai criar um evento S2500 falando para o João, olha, é social, falando hoje do João, é social, esse funcionário aqui, desse número do processo, ele foi deferido por conta desse tal motivo. Então, cria primeiro o evento. Depois, todo mês, a empresa ABCD vai falar, eu paguei R$2.000 para o João, essa é a primeira parcela. Segundo mês, eu paguei mais R$2.000 ao João e essa é a segunda parcela. E aí vai ser calculado o INSS e imposto de renda, se for o caso, né? E se for indenizatório, a mesma coisa. Eu vou dizer que paguei aquilo, mas ela não tem incidência nenhuma, porque no processo o juiz ele disse que não tinha que tributar nada. Que a parcela ela tem característica de parcela indenizatória. Então depende muito de cada caso. Cada caso é cada caso aqui no caso dos processos. Cada caso ficou repetitivo, mas é para vocês entenderem. Depende muito de cada situação, não existe uma fórmula mágica, tá? Para destrinchar aqui para vocês, principalmente pouco tempo que a gente tem sobre os processos trabalhistas. E no caso da GFIP, eu vou recolher a empresa ABCD, ela vai pagar R$10.000 e o juiz pode colocar lá. A gente fala o juiz porque, assim, no caso de processo, que eu já vi muitos casos, o juiz fala, é 10 mil. Só que desses 10 mil, você vai considerar para fins de tributação apenas 5 mil. E os outros 5 mil é indenização. Então, eu vou colocar essa informação. 5 mil é indenização e 5 mil é tributário. Então, na GFIP, a informação do processo trabalhista ela é muito manual. Tá? É muito feito de forma manual. A mesma coisa é no caso do FGTS. Eu vou informar o processo, a empresa, dizer que é uma GFIP específica, que pode ser 650 ou 660, informando o João, ele acionou a empresa na justiça, né? A empresa ABCD, quem envia a empresa, e aqui está a base da remuneração do FGTS, e vai recolher o FGTS para que o João possa sacar esse FGTS, ok? Então, é um dos eventos, como eu falei, um dos mais complexos, mas que as empresas, quando recebem um processo judicial que tem ali uma decisão que o empregado ele pode ser favorável ou não ao empregado, mas quando tem uma decisão do juiz, ela precisa comunicar esses dados para o E-Social. E por que foi pensado nesse processo? Eu gosto de trazer muito a base, né? Qual é o fundamento para que vocês comecem a fazer o raciocínio do porquê que tem atrás disso, né? Falei para vocês ali sobre a questão dos eventos, né, da parte de toxicológico, que se o empregado ele vier a ser vier apresentar indícios de que houve contato, né, com substâncias químicas, ele pode ser considerado um acidente ou doença ocupacional. A mesma coisa aqui. Por que que a gente precisa fazer todos esses trâmites? Toda essa informação ele vai alimentar a base de dados do CNIS, que é o sistema da Previdência Social. Então, no CNIS, ele vai alimentar o tempo de contribuição desse empregado, porque antes não tinha muito fácil acesso a isso. O empregado colocava a empresa na justiça. Houve lá um reconhecimento de vínculo. Ficou X anos, 30 anos, 50 anos, sem, né? Fugiu a palavra da minha cabeça agora. Ficou ali 50 anos sem assinar a carteira de trabalho do empregado. E aí as empresas, elas faziam o quê? Elas simplesmente não assinavam a carteira, resolvia o problema na justiça, só que a empresa não pagava INSS, nem entrava com o tempo de contribuição para o empregado.
Então, foi criado o processo, os eventos de processo trabalhista justamente para fechar essa lacuna. Tá faltando INSS aqui, ó. Tivemos diversos processos julgados e a própria Previdência e Receita Federal já espera que daqueles processos seja recebido X milhões de reais. Tá faltando dinheiro é porque tem gente devendo. Então, quando não há, inclusive, o pagamento, essa empresa ela pode, né, ser acionada, né? Pode ser, na verdade, sofrer uma penalização. Então, assim, é justamente pensando em fechar lacunas. Todas essas alterações que existem, que vão acontecendo no E-Social de forma às vezes sutil, é para fechar lacunas, tá? Alguém aqui já mandou o evento de processo trabalhista? Falem comigo no chat. Não? Ninguém mandou? Natanael, não. Xiaomi também falou que não. Já enviei alguns, já fiz também algumas consultorias. Enviei já F2501. Tem uns para enviar, Grace. Tá vendo? Então, assim, gente, é necessário ter atenção aí com relação aos processos, porque a empresa, primeiro que as empresas, os advogados, eles não sabem, né? Deveria ser os advogados. Eu concordo que deveriam ser os advogados, mas como eles não sabem fazer essa transmissão, acaba entrando como uma obrigatoriedade para o DP. Porque quem já está acostumado com esse ambiente, né? Com esse ambiente do E-Social, somos nós que estamos lidando com o E-Social lá desde 2015. Ah, tranquilo. Estamos enviando o E-Social desde 2015, né? Começamos em 2015, na verdade, o envio em 2018. Então, os advogados, eles não sabem o que é E-Social. Não tem ideia. Quando algumas pessoas me perguntar, pedindo informação sobre o envio dos processos, de como interpretar a sentença, eu falei, eu vejo com o advogado, porque quem participou da negociação foi a assessoria jurídica. O seu papel aí é fazer a comunicação, mas para isso você precisa saber o que comunicar, tá? Precisa saber o que comunicar. Então, quando vocês estiverem, não tenham vergonha de perguntar ao advogado. Eu tive com a situação com o advogado, isso é de um processo de uma pessoa da família, que eu fui fazer o cálculo. E aí eu fui perguntar à advogada, eu fiz assim, doutora, você está me pedindo cálculo aqui para fazer a defesa do empregador e tal. Mas como é que você está pensando na lei de defesa? Ela, não sei, o que é que você me sugere? Eu falei, a senhora tem que me dizer como é que a senhora quer o cálculo. Não sei, eu não faço parte da defesa. Você me passa como você quer. Como é que você está pensando em linha de raciocínio? Eu vou te entregar o cálculo. E eu vou te materializar isso em valores, já que você não sabe fazer. Então tem que se posicionar. Na empresa que trabalha, o corpo jurídico envia o S2500 para criar o processo e manda o S2501 para o DP. Aí, Araceli, é bom você questionar para o seu jurídico, falar o seguinte, tá, e como é que vai ser o formato de esse pagamento? Tem a descrição de quais são as parcelas, porque ela não é social na reclamatória trabalhista, no formulário é hora extra, diferentemente das rúbricas da folha, da rescisão que informa. Hora extra, 13º, proporcional, férias proporcionais que serão retidas. Não é isso. Eu tenho que dizer, 10 mil, desses 10 mil, 8 mil é verbas remuneratórias e 2 mil indenizatórias. Então, a informação, a linguagem é diferente. Por isso é importante que vocês façam questionamentos à assessoria jurídica. Não é um questionamento de querer se posicionar como melhor que o outro, mas que vocês tenham acesso à informação para que vocês não enviem errado, né? Ó, eu tô com dificuldade, estou com dúvida, eu preciso mandar, eu vou enviar, mas eu preciso que você me apoie aqui também nesse processo, tá? Um outro ponto importante também aqui, que houve de alteração, é a autodeclaração de raça e etnia. Então, foi em 2003, 2023, perdão, a Lei 14.553, ela criou, né, essa legislação, o não envio paga multa. Audilene, sim, tem previsão. Por quê?
Quando você não envia, primeiro, quando você não envia, não recolhe o imposto, vai ter juros e multa pelo não pagamento. Porque quando eu tenho aqui, ó, tá vendo aqui? INSS, Imposto de Renda na DCTF Web. Quando eu envio dizendo que a parcela remuneratória da rescisão foi R$ 5.000, ele vai calcular INSS descontado do empregado e vai calcular o quê? INSS patronal, o RAT sobre aquele valor. Então, se você não pagar, né, vai ter a multa. Se você não mandar DCTF Web, vai ter a multa da DCTF Web. A multa da DCTF Web com movimento, pelo menos R$ 500. E pode aumentar de acordo com o montante do processo. Então, é uma DCTF Web específica de reclamatória trabalhista, tá? É DCTF Web RT, reclamatória trabalhista. Então, o que é que foi criado nessa legislação? Artigo 39. Os registros administrativos direcionados a órgãos, entidades da administração pública, a empregadores privados e a trabalhadores que lhes sejam subordinados, conterão campos destinados a identificar o segmento étnico e racial a que se pertence o trabalhador retratado no respectivo documento, com utilização do critério de autoclassificação em grupos previamente delimitados. Ou seja, destrinchar aqui para vocês, trazendo algo direto ao ponto. Dentro dos eventos do E-Social, né, dentro do cadastro do trabalhador, é necessário que a gente informe a declaração, qual é a raça que o empregado ele se autodeclara. Antes, a gente poderia colocar ali não informado, ou dados não preenchidos, né, não informados. O sistema ele automaticamente já trazia assim. Então, desde abril de 2024, agora, começou a barrar o envio dessas admissões. Então, ele traz assim, ó, eu trouxe o print para vocês. Então, se eu for enviar um evento, eu quero alterar, fazer ou cadastramento do empregado, admissão, o evento S2200, ou realizar uma alteração cadastral ou uma alteração contratual, que eu não tenho ainda a informação que eu raça ou cor não informada, eu preciso fazer esse preenchimento para conseguir validar o evento. Então, toda vez que fiz a admissão antes dessa regra, antes de abril de 2024, se eu for precisar alterar o cadastro do empregado, eu vou precisar preencher essa informação. E é o que ele traz, ó. O campo raça ou cor informado como opção não informada, ele foi descontinuada essa opção para fins do E-Social. E conforme lei, é obrigatória a prestação da informação de etnia e raça no cadastro dos trabalhadores. Deseja informar agora, sim ou não? Se eu colocar aqui não, ele não vai enviar o evento que eu estou querendo transmitir. Então, é uma informação obrigatória. Miriam, o empregado ele não está preenchendo. Aí, gente, a gente tem que fazer a comunicação para esse empregado, né? Tem que estar fazendo a comunicação para as empresas para que, no modelo de ficha, eu recomendo que vocês tenham, modelo de ficha padrão na admissão. Coloca ali, ó, para que o empregado preenche. E, tem lá a opção não informado. Tira a opção não informado. Tira a opção não informado, tá? Para que vocês consigam fazer o processamento da admissão. Uma das alterações mais significativas e importantes e bacanas que aconteceram esse ano foi o FGTS digital. Tem gente que pode não gostar, eu vejo alguns grupos aí o pessoal reclamar, já tinha falado com vocês, falo com vocês desde sempre, que ia ter perrengue. Lógico que vai ter perrengue. Toda alteração, toda mudança vai ter perrengue. Né? Toda mudança que tem no E-Social vai ter perrengue, tá? Já adianta vocês. Quando começar a substituição da DIF, vai ter perrengue. Vai ter perrengue. Eu já estou avisando agora. E é para aviso para 2026. Quem estiver aqui vai saber o que eu estou falando. Quem estiver aqui até lá, né? Junto comigo vai falar, pô, você falou lá em 2024 que ia ter perrengue. Toda vez que é implantada uma nova fase no E-Social, novas mudanças, é aquele caos, porque as pessoas elas deixam para cima da hora. Tá? Vai falar daqui a pouco de DIF, mas só para que vocês entendam. Então, tudo que é mudança, há aquele reboliço de situações que vão acontecer de errado, que as pessoas não estão prontas, porque os profissionais deixam para muito para cima da hora.
E com o FGTS Digital também não foi diferente. Vai começar a surgir algumas coisas de FGTS Digital, depois eu vou contar, depois da gente finalizar, mas algumas coisas já estão acontecendo com o FGTS Digital, para que vocês entendam que não é simplesmente, ele é ótimo, maravilhoso, mas que eu preciso ter atenção a uma coisinha aqui que muita gente ainda não prestou atenção, tá? Então, o FGTS Digital, a gente falou que adora, eu também amo, sou apaixonada pelo FGTS Digital, mas como é uma das principais alterações que aconteceram esse ano para as empresas, né? Ano passado eu vou dizer que foi reclamatória trabalhista, esse ano foi FGTS Digital, provavelmente no próximo ano vai ser a questão da DIRF e outras mudanças que possam vir a acontecer. Então, só fazendo aqui uma recapitulação do que é o FGTS Digital, é um sistema onde ele vai centralizar as informações do E-Social, vai fazer a comunicação direta com o ambiente do FGTS, para que aconteça o processamento desses dados de forma muito mais simples e tranquila. O INSS já veio por Pix também? O INSS já tinha Pix também. Na WCTF eu já tinha. Tinha opção, código de barra e Pix. Então, dentro da empresa, aí vai acontecer esse fluxo. A empresa vai enviar os eventos de remuneração do trabalhador, que eu vou ter o evento S1200 e S2299, que são os eventos de desligamento, e S2399 para os trabalhadores sem vínculo que tenham recolhimento de FGTS. Será gerado um evento totalizador do FGTS, que ele vai estar alimentando as bases de cálculo do FGTS, saber qual é o FGTS de cada trabalhador, individualizado pelo CPF. O E-Social vai enviar esses dados para o ambiente do FGTS digital, que vai ser feita uma recepção interna, vai ser calculado o valor da guia internamente, vai ser feita a gestão das guias, será enviado a cópia dessa informação para a emissão das guias através do Pix. Ao mesmo tempo, será gerada a remuneração para fins rescisórios do empregador e, posteriormente, a individualização da conta do trabalhador quando a empresa efetuar o pagamento. Então, está sendo muito mais rápido. Eu estou vendo a compensação e individualização acontecendo em um dia. Ai, gente, antes era 5 dias úteis. 5 dias úteis. Paguei o FGTS, Miriam, tem 15 dias, até hoje não entrou. Isso acontecia muito. Agora com o FGTS digital, não, é por um dia. Pagou o FGTS hoje, amanhã já vai estar custando. Regra geral. Perrengues e problemas, eles podem acontecer, tá? E aí muita gente, mas o FGTS não entrou, já paguei, já vi, já consultei, não apareceu, nanana. Existem situações que você precisa dar uma olhadinha. Muitos estão pedindo a chave, Ainda tem aqui alguns também. Sabe o que eu fiz, Genilson? Depois eu vou compartilhar dentro da mentoria. Eu fiz um informativo, coloquei assim, comunicado fim da chave para a Caixa. Alô, Caixa Econômica, tudo bem com você, querida? Lembrando que o FGTS Digital ele entrou em vigor. Então, a partir da folha da competência março de 2024, a chave de conectividade ela não é mais obrigatória. Eu coloquei o print lá com a informação. Informamos que o funcionário fulano, ele já foi desligado, CPF tal, o evento S2299 já foi enviado e o desligamento ocorreu no dia tal. Gentileza providenciar a liberação do saque da FGTS do empregado. E aí, não tem mais o que a Caixa falar. Funcionários do interior estão conseguindo sacar. Outra possibilidade é o empregado conseguir sacar através do aplicativo do FGTS. Só que muitos têm dificuldade com a tecnologia, eu sei disso. Então, eu recomendo nesses casos para quem não consegue, e na agência da Caixa consegue através de esfregando na cara da Caixa, muitas vezes, que ela precisa cumprir a regra, que não sou eu que estou criando. É o FGTS Digital, tem um manual de orientação para isso. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer esse papel de formiguinha de educar os funcionários da Caixa. Esse era um dos perrengues que eu estava falando para vocês, falando para os alunos desde o ano passado, que é justamente explicar para os funcionários da Caixa o básico, infelizmente, tá?
E aí, uma dúvida que está surgindo, que eu estou recebendo de vez em quando, é com relação a quando eu vou enviar GFIP e quando eu vou enviar FGTS digital. Depende. Eu vou esquecer que enviei GFIP. Posso desinstalar o programa da GFIP no meu computador? Não, não faça isso. Eu sei que tem profissionais que podem estar começando a enviar, né? Tem um aluno da mentoria da turma 16 que ele não chegou a enviar GFIP, ele já entrou no DP no FGTS digital, ele não chegou a enviar GFIP. Foi em março, foi abril desse ano que ele começou no DP. Então, pode ter gente que ainda não teve acesso, ok. Mas mesmo essa pessoa que nunca teve acesso, pode ser que ela precise enviar, se ela precisar recolher o FGTS de período anterior. E também no caso de processos trabalhistas, tá? Então, o critério para definir qual sistema nós vamos utilizar será a data do fato gerador do evento. O FGTS digital ele entrou em produção em março de 2024. Anotem essa data. A gente vai sempre colocar o FGTS digital como um marco, né? A data de início. Assim como a reclamatória trabalhista, que foi outubro de 2023, o FGTS digital, março de 2024. Então, até a competência fevereiro de 2024, eu enviei a GFIP. FGTS rescisório, cujo desligamento aconteceu em 26/2, um exemplo, será feito pela GRRF. Se eu precisar recalcular um FGTS ou uma GRRF de fevereiro de 2024 para pagamento final do mês agora, 31/7/2024, eu vou fazer o envio pela GFIP e GRRF Conectividade Social. Então, eu não posso simplesmente desinstalar o programa no meu computador. Miriam, mas agora eu vou precisar recolher um FGTS. A empresa tem muitos débitos. Ela deve 2023 todo até julho de 2024. Como é que eu vou fazer o recolhimento desse FGTS? De janeiro de 2023 até fevereiro de 2024, uma guia para cada FGTS mensal a ser recolhido. Março de 2024, março, abril, maio, junho, julho, eu posso fazer na guia parametrizada no FGTS digital, uma guia única, selecionando os débitos, tá? Então, eu tenho sempre que observar isso. Hoje me perguntaram o seguinte: e para consultar se a empresa pagou o período anterior, de janeiro, 2023, fevereiro, mas 2023 ano todo. Como é que eu faço para consultar? O sistema de consulta ele não mudou. Continuo indo no Conectividade Social para fazer essa consulta. Então, é necessário pedir o extrato para fins acessórios, pedir o extrato analítico para saber ali se a empresa pagou ou não, tá? A listagem dentro do FGTS digital não quer dizer que a empresa pagou. Que está lá, remuneração para fins decisórios, funcionário Francisco, tem lá todos os períodos de 2023 e 2024. Aquilo ali não quer dizer que a empresa pagou. Ali quer dizer que a empresa declarou. Só foi ouvir a declaração. E a declaração em si, ela faz a gestão da remuneração para fins decisórios. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Observa aqui. Essa remuneração para fins decisórios, ele é antes do pagamento, ó. Recebeu, já é feito esse processo. Ó. Então, mesmo que a empresa não pague, a empresa não pagou, Miriam. Não pagou o FGTS, já tem um ano que a empresa não paga. Mesmo que tenha sido declarado, ela vai calcular, vai ser gerada a remuneração para fins decisórios. E se ela não pagou, quer dizer que ela não vai pagar? Não, né? Não, ela vai pagar, porque para ser feito, para que o empregado possa sacar o FGTS, tem que estar quitado. E é uma das obrigações do empregador. Um outro ponto aqui importante é o DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista. O DET é um sistema gerido pela Subsecretaria da Inspeção do Trabalho, que é a SIT, do Ministério do Trabalho, para fim de atender o artigo 628-A da CLT, que institui a comunicação eletrônica entre a auditoria fiscal e o empregador. Dentro desse DET, ele pode ser acessado em qualquer sistema operacional, sem necessidade de instalação, utilizando apenas um navegador web. Acredito que vocês já tenham ali ciência do que é o DET, né, que eu vou mostrar aqui um pouco mais à frente. Então, é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é um sistema do governo, para que seja feita a comunicação entre a auditoria fiscal e as empresas, a fim de simplificar a fiscalização.
né? Trazer, não simplificar e reduzir a fiscalização, não, pelo contrário, aumentar a fiscalização. Porque hoje o Ministério do Trabalho não possui braço, não possui auditores fiscais suficientes para fiscalizar as empresas. Então, o que é que traz aqui? O principal objetivo não é facilitar a vida de vocês. É proporcionalizar maior publicidade e eficiência à relação entre a administração pública e os administradores por meio da digitalização de serviços, a fim de elevar a segurança e a transparência das informações transmitidas e reduzir o processo e custos operacionais. Então, se eu tenho uma fiscalização que pode se acontecer de modo eletrônico, eu não preciso ir até o local, eu não preciso guardar um processo físico, então é tudo para facilitar a vida, de fato, da auditoria fiscal. O DET ele é um processo online que pode ser acessado em qualquer sistema operacional, sem a necessidade de instalação, como eu falei para vocês. Então, o DET ele é obrigatório para quem? Para todo mundo, né? É uma plataforma obrigatória, com o objetivo de facilitar a comunicação entre as empresas e os órgãos fiscalizadores. A partir de 1º de março, os empregadores pertencentes ao Grupo 1 e Grupo 2, eles precisaram aderir ao E-Social, e a partir de 1º de maio, as outras entidades. Agora, em agosto, é o MEI e doméstico, MEI e o doméstico vai precisar transmitir. O que já está acontecendo, que eu já estou vendo a movimentação, são os condomínios, empresas, né, os condomínios de edifício, estão sendo notificados para que possam comunicar, né, possam estar ali observando quem são os condôminos que possuem empregadas domésticas que não têm registro, né, justamente para fazer, de fato, né, eles poderem ali rastrear infrações trabalhistas no ambiente residencial. Então, observe, se eles estão fazendo essa movimentação, que é assim, eu nunca vi fiscalização do Ministério do Trabalho para um empregador, pessoa física, né, empregador doméstico. Mas se eles estão fazendo toda essa força-tarefa para o empregado doméstico, imagine que eles não vão fazer para as empresas. Imagine que eles não vão fazer para as empresas. Certo? Então, não é algo assim que deve ser visto como algo superficial, tá? Não é algo para ser visto como superficial por vocês. Uma outra coisa que está sendo criada, esse aqui ainda não possui um prazo fixado, mas eu acredito que possa entrar em vigor no próximo ano, ou ainda esse ano, porque como o DET ele está finalizando o processo, ele, na verdade, está criando a nova fase da implantação, que é através do MEI, então pode ser que esse Elite ele possa ser implantado dentro em breve. Ainda não possui um prazo, mas já tem tudo pronto, que é o Elite, Livre de Inspeção do Trabalho Eletrônico. O livro de inspeção ele foi criado pelo Decreto 10.854 de 2021, ou seja, estavam pensando lá atrás em tudo isso, e será disponibilizado em meio eletrônico pelo Ministério do Trabalho e Previdência a todas as empresas que tenham ou não empregados sem ônus. Ou seja, ele substitui aquele livro preto em caso de uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, o que é que fala aqui o artigo 11 dessa legislação? O livro de inspeção ele foi criado conforme disposto no artigo 628 da CLT, aprovado pelo Decreto 5.452 e será disponibilizado em meio eletrônico pelo Ministério do Trabalho a todas as empresas que tenham não empregados sem ônus, e será denominado como Elite. O Elite também se aplica aos profissionais liberais e às instituições beneficentes, às associações recreativas e a outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Eu costumo falar que quando existe uma empresa, constituir uma empresa, constituir um escritório contábil. A partir do momento que eu constituo um escritório contábil, constituo um CNPJ, é um CNPJ. Contratei um empregado, independente do meu porte, independente do meu tamanho, independente de quanto tempo meu CNPJ está constituído, eu sou um empregador. Então, o que é que ele fala aqui? Outros profissionais liberais, ou seja, pode ser uma pessoa física, instituições beneficentes, é uma igreja, é uma associação, ou outras instituições sem fins lucrativos, um sindicato, um condomínio, que admitirem trabalhadores como empregados, eles são o quê? Empregadores. Então, independente do seu tamanho, da sua atividade, se eu contratei empregados, eu sou automaticamente empregador. As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar 123, poderão aderir ao Elite por meio de cadastro
hipótese ainda que obedecerão ao dispositivo nesse capítulo. Então, o que é que ele fala? Que as empresas, microempresas de pequeno porte, que a lei complementar do Simples Nacional. O ELITE é o documento oficial de comunicação entre a empresa e a Inspeção do Trabalho, em substituição do livro impresso. Um ato do Ministério do Trabalho e Previdência Social estabelecerá a data a partir do qual o uso se tornará obrigatório. Então, vamos ter aí uma novidade dentro em breve. A principal fonte aqui que eu estava fazendo na atualização para vocês é que eles vão estar focando naqueles pontos de fiscalização, os pontos focos de fiscalização. Então, é muito comum acontecer fiscalização na área, né, de contratação de pessoas com deficiência, na área de contratação de aprendizes. Então, principalmente com relação ao cumprimento de cotas, que são metas que o Ministério do Trabalho precisa estar cumprindo anualmente. Então, pontos de análise de jornada de trabalho, por quê? Quando eu tenho ali aquelas chamadas malhas, né? As malhas onde o foco vai ser aquele ponto. Então, eles vão estar utilizando dos mecanismos que o Ministério ele já tem, ele já sabe, né? Utilizando de sinalizações, de cruzamentos que vão ter dentro dos sistemas do Ministério do Trabalho para saber se as empresas estão cumprindo as regras ou não. Não é a regra do E-Social, não é que se a empresa vai ter multa do E-Social, não são as multas do E-Social, tá? Para deixar claro para vocês, eu não quero que ninguém saia daqui dizendo que Miriam tá falando que o E-Social criou uma... Não tem isso, tá? Não tem isso, porém, entretanto, todavia, se eu faço o envio do E-Social através do recibo do evento, tudo fica rastreável. Tudo fica rastreável. Né? Mesmo, Natanael, semana passada eu mostrei para os alunos. Tinha um evento que tinha sido excluído do E-Social. A gente conseguiu baixar o evento original que tinha sido enviado, a data e o horário do envio do evento. Por mais que o evento tinha sido excluído. Então, assim, por mais que teve excluído, mas está sem efeito. Mas ali você consegue rastrear. Tudo é possível ser rastreado. Por mais que o evento tenha sido enviado uma exclusão para o E-Social, certo? Então, se eu, pessoa física, você que está aí do outro lado, se nós, pobres mortais, né, conseguimos baixar o recibo do evento que já foi excluído, imagine o Ministério do Trabalho. O que eles não conseguem fazer com esses eventos que vocês transmitem? Miriam, mas eu excluí errado? Não. Não é, se está errado, você tem que fazer a exclusão. É o único formato, às vezes, de retificar isso. Só que o que vejo que muitas vezes acontece é excluiu e não mandou. Excluiu e não reenviou no mesmo momento. Então, como é que eu justifico? Ah, eu excluí a admissão. O funcionário começou lá em maio de 2024. Eu vou conseguir hoje mandar uma admissão lá de maio de 2024? Vou. Tá certo? Não tá, mas eu vou precisar mandar, porque eu não tenho outra opção. Não tenho muita opção, certo? Então é aquela questão, eu devo fazer? Devo, né? Eu posso fazer? Posso. Eu devo? Não. Não devo, mas é a única opção que eu tenho. Então, às vezes, é a única opção para fazer a correção de alguns eventos, alguns campos do E-Social, eu tenho que corrigir tal coisa na admissão. E que não é possível fazer uma alteração. Eu vou precisar excluir a admissão. Tá, é certo excluir? Não tá. Mas eu não tenho outra saída. O que não pode ficar errado a vida toda. Só que se é pra gente, é fácil isso de identificar que foi excluído, imagine, gente, para o Ministério do Trabalho. Por que que eles estão implantando o DET? Por que que eles estão implantando esse Elite? É para ficar bonitinho, para ter notícias? É para simplesmente publicar uma legislação que está pronta desde 2021? É porque tem algo que tá para vir aí, né? Tá para vir aí. No próximo ano, 2025 para 2026, o principal ponto de atenção que tem que ser para vocês é com relação à DIF. Aí eu falo para vocês, eu falei do SST, que foi uma
um impacto grande para os profissionais de DP. Eu falei do reclamatório trabalhista, que foi um impacto grande. Porque esses dois eventos anteriores, eles não eram enviados. Só que a SST, eu posso ter uma empresa enviou uma vez só, contratou um empregado. Contratei um empregado agora, contratei em janeiro de 2024. Não demitiu o empregado, não houve nenhuma alteração. Eu só vou enviar uma vez. Ah, o evento reclamatória trabalhista, nunca tive um processo na minha empresa, eu não vou enviar. Então, muitas vezes não é visto o reflexo disso, porque tem empresa que nunca enviou, porque tem empresa que enviou uma vez só. Só vai enviar agora na demissão, entende? Então, assim, impacto é. Mas pode ter acontecer de empresas com menor movimentação que nunca precisou enviar, ou que enviou uma vez ou outra, uma vez no ano. Então, não há um impacto diariamente. Lógico, empresas com 1.000 funcionários, todo dia tem uma contratação, todo dia tem uma rescisão, às vezes, tem periódicos a serem feitos. Então, o impacto acaba sendo maior para as empresas com maior rotatividade, né? Questão do turnover. Mas no caso da DIF, aqui, independente com ou sem empregado, a empresa vai sentir. Empresa com o empregado, ela vai sentir esse impacto aqui. Por quê? Mesmo que ela não tenha empregado, ela vai ter esse evento aqui. Com ou sem empregado, ela vai ter esse evento. Certo? Com ou sem empregado, ela vai ter esse evento aqui para ela transmitir. Porque ela pode não ter um empregado, mas ela tem o sócio que faz retirada de prolabore. Ela tem o sócio ali que faz distribuição de lucro. Ela vai ter eventos da parte da área fiscal, da parte contábil, máquina de cartão de crédito, que vai, lógico, a máquina de cartão ela não vai para o E-Social, vai ser a integração juntamente com a FD Reinf, que fica um assunto mais lá para frente para a gente conversar sobre isso. Só que apesar de falar de ser mais lá para frente, porque eu não vou ficar falando aqui de DIF cartão de crédito, que não é nosso foco. Aí é a área mesmo do fiscal. Mas dentro do E-Social, eu já tenho que ter atenção agora. Por quê? Se eu tenho uma folha de pagamento com 50 funcionários e dessa folha de pagamento com 50 empregados, os eventos S1210 que já estão no E-Social há 1.000 anos. Desde quando começou a folha de pagamento que tem que enviar? Se eu tenho nesse evento ele é errado desde a vida toda, a chance de estar errado sempre e no envio da DIF ser errado também, porque antes do envio da DIF era uma vez ao ano. Janeiro, fevereiro, transmito a DIF, né? Os informes de rendimento tá ali pronto para entregar. Mas a DIF ela vai ser um envio mensal. Você vai dizer ali para o E-Social, ó, já falamos isso para o E-Social mensalmente. Vou falar para vocês se tem empresa que não manda? Tem empresa que não mandam esse evento. Por que não manda? Porque acha que não precisa. Que acha que não precisa enviar o S1210. Porque não teve IR retido. Independente do imposto de renda retido, gente. Eu tenho que mandar o evento. Porque ele é o pagamento. Pagamento. Pode ser que seu empregado. Ó, fazer analogia para por que eu tô falando isso. Eu gosto sempre de trazer exemplos. Pode ser que o João, na empresa ABCD, ele receba um salário de R$ 1.500. R$ 1.500 dentro das regras do imposto de renda, da retenção na folha de pagamento da empresa ABCD, ele não vai pagar imposto de renda. Beleza? Ok. Só que o João, ele trabalhou em outro lugar. Ele trabalhou na empresa XYZ, recebendo R$ 3.000. Aí o João vai na declaração dele do imposto de renda da pessoa física e fala, olha, eu recebi R$ 3.000 da empresa XYZ e da empresa ABCD eu recebi R$ 1.500. Qual foi o recebimento do João? Foi 1.500 e 3.000? Não, o João, pessoa física, ele recebeu 4.500. Então, por isso, as duas empresas, elas precisam estar comunicando as informações corretamente, porque senão pode causar um prejuízo para o empregado. Esse ano teve um julgamento de um processo, eu estava mostrando para os alunos semana passada, de uma funcionária
ingressou na Justiça do Trabalho pedindo danos morais porque a empresa errou na DIF e ela caiu na malha fina. Então, assim, gente, isso que eu falei, é a fase mais delicada, Miriam, mas eu já envio todo mês. Calma, tenha cautela. Porque quando eu falo da DIF no E-Social, eu estou falando da Receita Federal no E-Social. E a Receita, gente, se tem uma coisa que a Receita é boa em cobrança. Já trabalho pode até demorar. Mas a Receita, ela é maravilhosa para cobrar. Se tem uma coisa que ela é boa é de cobrança. Para devolver, não, mas para cobrar, ela é excelente, ela é maravilhosa. Então, teremos os olhos da Receita Federal dentro do E-Social. Certo? Então, se a empresa ela tá ali, ó, tributando a folha de pagamento errada, lançando coisa que não deveria, indo lá e zerando, já vi caso. Gente, fala pra vocês, fofoca. Coordenadora de DP, Miriam, não posso chegar e colocar que o empregado não vai pagar o imposto de renda, não. Ah, ele paga tanto imposto de renda. Coitado. Gente, a gente pode até não achar justo. Eu posso não achar justo, eu não acho justo. Se eu pudesse, ninguém pagar imposto de renda. Se a gente pudesse, né? Eu não queria pagar imposto de renda, mas e os funcionários. Eu não queria que ninguém pagasse imposto de renda. Mas eu vou simplesmente zerar o imposto de renda do empregado? Ele nunca pagou imposto de renda. Aí esse mês vai descontando. Por quê? Porque somou da folha com uma outra ocorrência. Então são situações que muita gente não consegue responder, tá? E aí, eu não posso me preocupar com essa DIF só em 2026. Por quê? Atualmente nós já enviamos esses eventos, mas a partir de 1º de janeiro de 2024, 2025, os fatos geradores pagos em 1º de janeiro de 2025, eles já vão estar limitando a DIF. Então, quando você fechar a folha, já vai estar informação para a DIF, mensalmente. Reabrir a folha, excluir a remuneração, excluir o pagamento, não fiz, esqueci de fazer, vou estar descumprindo a informação da DIF, certo? Vou estar deixando de cumprir a informação da DIF. E aí, o próprio E-Social, nesse manual, ele já traz as novas adequações que eles vão estar já implantando esse ano para a substituição da DIF. Se eles já estão se preocupando agora, eles já estão te antecipando, publicando o manual antes, 1 ano e 6 meses antes. Você vai deixar para se preocupar em 2026? Certo? Então, o que foi publicado aqui? Ó? Instrução Normativa 2181 de 2024. Altera a instrução normativa porque a substituição da DIF seria no próximo ano. Então, ele foi publicada a prorrogação, onde a declaração da DIF será substituída para fatos geradores a partir de 1º de janeiro de 2025. E aí, eu vou falar para vocês. É na folha de 2025? É na folha competência de janeiro de 2025? O que é que vocês acham? Falem aí para mim. Dê essa ideia aqui na minha cabeça. É na folha? Vai impactar a folha de janeiro que vence fevereiro? A folha que vai impactar depende do formato da empresa, de como a empresa mantém os seus pagamentos, tá? Se a empresa, vamos fazer analogia, agora, folha julho de 2024, o prazo de pagamento é até quinto dia útil de 2000, ou quinto dia útil de agosto de 2024, certo? Então, em dezembro, 1º de dezembro, folha de dezembro, eu pago até quando? 5, quinto dia útil de janeiro de 2005. Então, eles falam o fato gerador ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2005. Então, a folha de competência dezembro de 2024 é isso, daqui a julho, agosto, setembro, novembro, 6 meses, eles já vão trazer impacto para a DIF.
tá? Por isso que eles estão antecipando. Já que esse manual ele começa a ser implantado já em dezembro agora. É justamente para que vocês se preparem que a folha de pagamento, competência dezembro, a depender do tipo da empresa, lógico, se a empresa for pagar a folha no quinto dia útil, aquela informação de dezembro ele já vai ser enviada para a DIF, que será mensal. Então, a DIF ela será extinta a partir de 2025. Isso significa que a DIF 2023, 2024, 2025 ainda será feita pelo programa da DIF. Mas em 2026, que é 2026, referente ao ano base anterior, referente ao calendário do ano de 2025, será feita através das informações do E-Social e FD-REINF. E-Social relativo aos rendimentos do trabalho, pagamentos do rendimento do trabalho, né, e outras ocorrências, e da FD-REINF relativo à da parte fiscal, retenções fiscais, retenções de imposto de renda na fonte, referente à prestação de serviço de outras pessoas jurídicas, então entra na parte fiscal. Essa é uma mudança, é parte de um esforço para desburocratizar a rotina do DP e centralizar as informações que antes estavam dispersas, estavam cada parte em um lado, através de diversas outras obrigações acessórias. Então, ele vem para centralizar aí e fechar. É o último ponto que falta. Penúltimo, né? Porque vai ficar faltando apenas o seguro-desemprego. Mas são etapas muito importantes no processo de simplificação do E-Social, que é a substituição das obrigações acessórias, e a DIF vai ser incrível quando houver essa substituição. Mas terá bastante desafio. E as principais mudanças que estão no fim da DIF são a frequência de declaração. A declaração ela passa a ser enviada de forma mensal, ao invés de anual, como era antes, tornando essa obrigação ainda mais frequente na rotina e conferência dos dados pelo DP. O método de apresentação serão enviadas exclusivamente pelo E-Social, centralizando todo o envio dos dados. A fiscalização, que eu falei para vocês, que a Receita é a principal interessada. A fiscalização será feita por meio do cruzamento de informações apresentadas na FDRINF no E-Social. Então, a fiscalização ela vai ser muito mais ágil, porque a Receita ela não demora muito de fiscalizar. Essas mudanças elas visam simplificar e centralizar as informações, a prestação das informações para a Receita Federal. E quais são os principais pontos de atenção aqui para vocês? Com relação à substituição da DIF. Verificar planos de saúde, se estão cadastrados corretamente. Confirmar a pensão alimentícia, se está sendo enviado. Não é só lançar uma rúbrica de desconto de pensão. Dentro do evento S1210 do E-Social, quando tem pensão alimentícia, tem que dizer quem é o dependente, CPF do dependente que vai receber o valor daquela pensão todo mês. Senão, o evento é recusado. Verificar se os dependentes possuem CPF cadastrado, obrigatoriamente, independente da idade. Se eu tenho um dependente para fim do imposto de renda, eu tenho que identificar quem é aquele dependente. Garantir que as rúbricas estejam com as incidências corretas do IR. Tem incidências que foram encerradas a validade. Então, eu tenho que olhar na tabela de incidências do E-Social. Se aquelas incidências lá ainda possuem validade, porque tem algumas que eu estava na aula, na semana retrasada, dentro da mentoria, mostrando, ó, tentei mandar uma rúbrica com esse evento, o E-Social recusou porque estava fora da tabela de validade. Então, pode acontecer que você não envia mais aquela rúbrica já tem tempo. Ah, nunca mais precisei utilizar. Mesmo que ela não tem incidência ou ela não tem incidência do imposto de renda. Só que o código de incidência do imposto de renda, ele saiu a validade, foi criado outro. Por exemplo, o código 0, ele não existe mais para a incidência do imposto de renda. Já para o FGTS e INSS em si, já tem o código 0 para essas incidências. Então, depende muito de cada situação. Pode ser que seu evento seja recusado porque você não atualizou a tabela de incidências dentro do seu sistema de folha de pagamento. Checar os empréstimos consignados é outra informação, que é o e-consignado, que será enviado dentro do evento S1210. Então, vou dizer qual foi
Quem foi que financiou aquele empréstimo? Qual foi o valor da parcela daquele empréstimo? Eu vou ter que trazer esses dados para o E-Social, que antes não eram exigidos. E revisar o evento S1210 para garantir que as informações complementares do imposto de renda sejam corretas. Por quê, gente? Diferentemente, falei para vocês, né? Que o E-Social ele vai criar eventos totalizadores. Então, a mesma coisa aqui. Eu mandei as bases, forneci o evento S1210 informando as bases, o E-Social vai totalizar e dizer, ó, esse mês para esse empregado o valor do imposto de renda foi X, ou esse mês para essa empresa o valor a recolher do imposto de renda é Y. E não é gerado um relatório no E-Social não, mas no sistema de folha, pelo menos no meu sistema que eu domino, ele gera um relatório de demonstrativo do imposto de renda da folha e imposto de renda no E-Social. Eu preciso fazer essa checagem para saber se está batendo, aquela informação ela precisa estar de acordo. Aqui eu trouxe para vocês também como atualizações, né? Dentro dessas mudanças que estão acontecendo em 2024, lembrando que o E-Social não criou multa, o E-Social não mudou nada na legislação, ele vem apenas para exigir o que já está em vigor desde sempre, desde os primórdios. Essa é uma tabela de multas, por exemplo, que foi criada no ano de 2024, né? Foi criada, não, foi atualizada em 2024, só que todo ano o Ministério do Trabalho publica as atualizações das tabelas porque foi reajustado os índices econômicos, então as infrações elas passam a ser mais caras também. Então é atualizada essas tabelas de multas anualmente pelo Ministério do Trabalho para em caso de uma fiscalização, seja ela pelo DET, seja ela através da inspeção do trabalho. Em caso de uma fiscalização, a empresa pode ser autuada caso tenha ocorrência. Por exemplo, aqui, ó. A falta de atualização ou preenchimento incompleto do livro de registro de empregado da ficha de registro, ela pode causar uma multa na empresa de R$ 620,35 por empregado prejudicado. Anotações na carteira de trabalho. Foi de 815 a R$ 3.000. Miriam, mas não tem obrigação de fazer anotação na carteira. Toda vez que eu falo, alguém fala, mas não tenho, mas se eu estou desobrigada a fazer anotação na carteira. Você está desobrigada a anotação na carteira física. Mas na carteira digital você continua obrigado. Ah, mas eu posso optar pela física e na digital? Não. Todo mundo faz a comunicação na carteira de trabalho digital. E como é que é feita a comunicação na carteira de trabalho digital? Através dos eventos do E-Social. S2200, da admissão, S2205, S2206, através dos eventos de afastamento, através dos eventos de remuneração, através dos eventos de desligamento. Então, são com esses eventos que são preenchidos os campos de anotação da criação do cadastro do empregado, também nas atualizações posteriores, certo? Aqui uma outra que eu vou mostrar para vocês, cadê? Tá. FGTS, falta de depósitos referente a competências posteriores à implantação do FGTS digital. A multa ela pode chegar a 30% do valor do débito. Esse percentual foi aumentado esse ano com a implantação do FGTS digital. Então, assim, todos os indícios e todos os caminhos estão se dando aqui. Uma melhora nos processos de fiscalização, um aumento em casos, né? Um aumento nas multas, porque anualmente eles já fazem isso. E o intuito é arrecadar. Vamos ser sinceros? O processo fica mais transparente, o processo ele fica mais criterioso para que as empresas cumpram com as obrigações, porque o próprio empregado ele está ali de olho se foi enviado ou não. Então é muito mais rápido acesso a essa comunicação. Então, assim, se tudo tende a ficar mais rápido, a ficar mais transparente, né? Nessa comunicação que nós fazemos tudo isso pelo E-Social, imagine para o acesso ao Ministério do Trabalho. Então, se eu conseguir consultar um evento que foi excluído em 2022, nem contei o detalhe, foi em 2022, imagine o Ministério do Trabalho. Imagine se eles quiserem fazer, de fato, um pente fino, né? Se eles quiserem focar em uma fiscalização em massa nas empresas. Basta todos esses processos aqui estarem em andamento. Certo? Esses processos todos estarem em andamento. E aí uma coisa, gente, não sei se vocês sabem,
mas eles são péssimos para fiscalizar, porque eles tendem a não está sendo multa automática ainda não. É isso que eu ia falar agora. Não é automática. Mas, entretanto, porém, todavia, o Ministério do Trabalho, na verdade, o fisco em si, eles têm o prazo de 5 anos para cobrar. A Receita Federal, por exemplo, ela cobra. Empresas que não pagaram o INSS, empresas que não pagaram RAT, que lançaram informação incorreta. Todo ano a Receita faz um pente fino dos últimos 5 anos para fazer a malha do INSS, por exemplo. E você acha que ela não vai querer fazer o do imposto de renda? Empresas que não pagaram, empresas que mandaram as rubricas de forma errada, que colocaram lá que não incide, mas incide. Então, são coisas que vocês precisam ter atenção. E não é só quando mudar a DIF. Quando mudar a DIF, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil nesse caso para a gente. Mas nós já enviamos esses eventos do imposto de renda, o pagamento, desde sempre. Não é só marcar lá no sistema, ó. S1210. É ali que você está mandando a comunicação para a Receita Federal, certo? E aqui eu não estava falando, estávamos falando das reclamatórias trabalhistas. Na semana passada eu estava fazendo a apresentação para os alunos com relação ao número de processos que foram criados no ano passado, em 2023. Então, em 2023, foram criados foram feita uma publicação de relatório de transparência da própria Justiça do Trabalho no Brasil, do histórico de quando foi criado a Justiça do Trabalho. Então, de 2002 até 2023. Então, em 2023, houve um aumento absurdo de novos processos. Lógico que aqui fala ao longo de todo o ano, mas imagine quantos processos foram enviados, o S2500, S2501 para o E-Social, porque foram mais de 1 milhão de processos no ano passado, em torno de 5 mil processos por dia. Mais de 5 mil. 5.100, não lembro o número exato. Mas na média, ao longo do ano passado. Então, aqui, esse ano, imagine quantos vai ser. Porque os empregados eles estão com muito mais acesso à informação, e isso é muito importante. Porque assim como tem empresas que não cumprem, né, como tem empregados que não cumprem, que são insubordinados, né, que a empresa acaba tendo que aplicar uma penalidade, muitas vezes porque o empregado não cumpre com as suas regras, existem empresas também que não fazem a sua obrigação, né? Não fazem o registro do empregado corretamente e precisam fazer depois, através da Justiça do Trabalho, o envio de um processo trabalhista. Então, não enviou na admissão, não enviou mensalmente, mas vai precisar enviar um S2500 ou S2501 no E-Social, certo? Então, eu preciso aqui, eu preciso que vocês criem a consciência de que quanto mais infrações as empresas elas vão estar cometendo com seus empregados, esse número só aumenta. Esse número só aumenta. E aqui eu não estou falando nem de fiscalização, estou falando de processos, ou seja, o próprio empregado vai para a justiça para requerer os seus direitos. Essas multas que eu falei para vocês aqui, elas são multas que, em caso de fiscalização, elas são revertidas para o próprio Ministério do Trabalho. A multa de R$3.000 não é para o empregado? Não, é para o Ministério do Trabalho. Mas e essas aqui? Quanto será que foi arrecadado nesse processo? A maioria dos processos eles não são julgados como improcedentes, eles são julgados como procedentes. Porque o empregado ele tem as provas, ele sabe quanto é isso. E um processo desse na justiça, gente, ele sai 1000 vezes mais caro. É muito mais caro. Por isso que não vale a pena a empresa, às vezes... eu falei semana passada com meu sócio. Tá reclamando, a empresa está reclamando que tá caro contratar um empregado. Infelizmente, contrato, infelizmente assim, trazendo de forma mais direta ao ponto, sem muita papa na língua, contrata empregado quem pode. Se você precisa daquela mão de obra, você tem que fazer sua obrigação. Então, quanto mais pessoas, quanto mais empregadores não registrar os seus empregados, não fizerem a sua obrigação, que não é opcional, eu posso não achar justo os processos, mas entre a justiça, eu achar justo, o meu senso de justiça, e o que está na legislação trabalhista, pouco importa. O que eu tenho, o que eu acho que é legal, que é bonitinho, que deve ser feito ou não. É o que está na legislação. Então, quanto mais empresas
estiverem aqui descumprindo, maior vai ser o número de processos. Quanto mais pessoas no DP também não souberem o que está fazendo, maior vai ser o número de processos também. Porque uma coisa é, eu não sei, eu não tinha conhecimento e passei até, a partir daí eu vou aplicar o que é correto. Outra coisa é eu saber que tem que fazer aquilo e não vou fazer. Quando eu tenho esse direcionamento, eu posso estar causando prejuízo ao empregado de forma até culposa, de forma, não é culposa, na verdade, de forma intencional. Miriam, mas o intuito não é causar, mas pode ser que cause porque não tem o conhecimento técnico e nem o conhecimento ainda do que está fazendo, está no modo piloto automático. E o que é que eu preciso para sair do modo piloto automático? Eu vou apresentar para vocês, para quem tiver interesse, em fazer parte do meu treinamento, que é a mentoria DP na prática, que ele é composto, né, das principais fundamentos. Dominar as bases essenciais do DP para construir uma carreira sólida, onde você vai saber o que está fazendo, para não ir no modo piloto automático. Aprender a executar com precisão as tarefas diárias do departamento pessoal com acompanhamento. Manter-se atualizado com relação à legislação e conformidades legais dentro do E-Social e de demais premissas. Saber executar as suas tarefas com tranquilidade e na prática, porque não adianta, é que nem direção. Vou aprender a dirigir, por isso que existe a aula teórica e a parte prática. Para que eu possa aprender, para que eu me sinta pronta para pegar um automóvel, eu preciso ter aquele experimento prático. E tornar-se um especialista e buscar posições de liderança, se tornar um profissional mais posicionado, um profissional mais pronto para esse mercado de trabalho que tem diversas oportunidades. Então, o DP eu vejo que tem muita oportunidade, só que muitos profissionais que ficam ali reclamando. Ah, que o E-Social é ruim. Ah, que o sindicato não presta. Ai, meu Deus, que eu não sei. Ah, que eu vou estar apenas ali questionando e não vou estar, na verdade, fazendo a minha parte, que é me debruçar e aprender para que eu possa me tornar um profissional especialista. Quando eu tomo conhecimento disso, aquele conhecimento ninguém te tira mais. Eu tenho certeza que nessa aula de hoje, vocês devem ter, mesmo que não vai ter acesso à gravação, não vai ter acesso ao material, mas alguns pontos aqui você já tem conhecimento. Vocês não vão estar que nem a loja de 2026, perdido que nem seguem no tiroteio. Eu tenho certeza, vocês vão falar, pô, Miriam falou lá em julho de 2024 que em 2026 o negócio não ia ficar muito bom por conta do imposto de renda. Então, que vocês saibam que, quando eu tenho acesso a qualquer informação antes, eu tenho tempo para ficar tranquila, não ter, né, não sofrer com antecipação com relação à ansiedade, mas eu tenho tempo hábil para organizar a casa. Eu tenho tempo hábil para saber o que é que eu preciso mudar nos meus processos, o que é que eu estou errando, o que é que eu posso fazer para aprimorar. É justamente esse intuito que eu trago para vocês. E aí, quem quiser fazer parte do meu programa de mentoria, nós estamos com as vagas abertas até amanhã da turma 17, que vai começar as aulas agora no final de julho. É um treinamento completo nas rotinas do departamento pessoal, da parametrização das empresas, do zero. Quando a empresa nasce, o Genilson já está lá fazendo parte. Quando a empresa nasce, da admissão de empregados, os tipos de contratação que eu posso ter, eu tenho um tipo de contratação a fazer. Qual é o tipo de contratação eu posso fazer para a empresa? Eu tenho que analisar o perfil de cada empresa, qual é o melhor tipo de contratação a ser feita para o empregado, o cálculo da folha de pagamento com variáveis, o que é que eu posso lançar? Gratificação? Diária? Comissão? Como é que é feito o cálculo disso, as horas extras? Então, vocês vão ter aula, um módulo de folha de pagamento, férias, 13º, salário com as principais regras, período aquisitivo, período concessivo, programação de férias, fracionamento de férias, abono pecuniário, enfim, tipos de rescisão. Qual é a rescisão que é mais barata para a empresa? Sem justa causa, com justa causa, pedido de demissão. Então, são todos os tipos de rescisão que a gente vai ver dentro da mentoria. É social na prática, tudo é na prática, tá? A gente vai ter dentro da mentoria, nós temos uma parceria com o Sistema Domínio, onde o domínio ele fornece uma licença de testes para que os alunos eles possam praticar. Então, vocês vão estar acompanhando
a minha execução no meu computador, assim como estamos aqui, e vocês vão poder praticar no computador de vocês, porque o sistema é instalado no computador de vocês para que vocês possam colocar a mão na massa. Não adianta querer dirigir sem conseguir colocar o carro para dar a marcha, a primeira marcha. Então, eu preciso trazer esse conhecimento na prática, e foi assim que eu consegui me destacar no departamento pessoal, colocando, fazendo analogias com a vida real, trazendo cases para vocês de situações práticas, situações do dia a dia, para que vocês possam assimilar de forma muito mais prática e de forma muito mais aplicada. Então, ele é um programa completo voltado para profissionais do departamento pessoal que desejam dominar a área, se manter atualizados na legislação e gerenciar o E-Social de forma eficiente, tornando o profissional capacitado e conhecimento sólido em 3 meses. E dentro da mentoria, além de tudo isso, você vai ter acesso a todos os processos alinhando teoria com a parte prática, a atualização legal, mantendo-se atualizado nas principais mudanças na legislação trabalhista, gerenciar o E-Social de forma segura, sabendo o que está fazendo, não ir no modo piloto automático, e ter o reconhecimento profissional, se tornar um profissional mais seguro, capacitado e mais valorizado também no mercado. Então, para quem quiser ter acesso nesse nosso treinamento de hoje, nessa atualização, quem quiser fazer parte, eu vou liberar uma condição especial de R$ 1.297, vai estar por 12 vezes de R$ 59,90. Uma pizza, menos de uma pizza tamanho médio, você consegue se tornar um profissional que o mercado precisa no DP. Um profissional que está ali capacitado e pronto para enfrentar os desafios do DP, que não é fácil, não vou dizer que é fácil. Precisa passar por esses desafios para que a gente consiga ter aquela base, para que eu tenha ali a experiência profissional que as empresas querem. E eu vejo muita gente falando, mas a empresa ela não dá experiência para quem não tem experiência. Muitas vezes ela quer a pessoa que tem um conhecimento. Você ainda não tem experiência prática de execução, mas você tendo conhecimento, isso te torna um profissional diferencial, gente. Isso já te coloca como diferencial de outras pessoas. Porque eu posso ter, tem uma pessoa que é coordenadora de DP. Tem um aluno da turma anterior que falou, Miriam, eu tenho minha coordenadora. A coordenadora pedindo comprovante da CAGED para ela. Porque a pessoa é coordenadora, mas não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo no departamento pessoal atualmente. Então, é isso que eu quero que vocês tenham acesso. Vocês vão ter acesso a todo o conteúdo atualizado. Nós estamos fazendo uma reformulação e quem estiver dentro dessa turma 17 já vai ter acesso a essas mudanças. Então, por 12 vezes de R$ 60, menos de uma pizza, ou 597 à vista, através desse QR Code. E para quem se inscrever hoje, vai ter acesso a uma consultoria individual também comigo no Zoom, onde você vai poder, eu estou com a dificuldade nessa empresa que a gente vai analisar e resolver a situação. Então, espero que vocês queiram se capacitar, queiram se tornar um profissional mais atualizado, um profissional mais seguro, de saber o que está acontecendo. Eu estou antecipando algo para vocês daqui a 1 ano e 6 meses. É porque eu sei o que vai acontecer daqui lá na frente. Não é com relação a ter bola de cristal. Todos os indícios e todas as antecipações que o governo está passando para a gente vem aí a DIF. Vem aí a DIF, ela já está no E-Social. Só que agora nós vamos ter um avanço com relação à Receita Federal estar tendo acesso às informações da DIF, certo? Então, é justamente para você ter ciência do que está acontecendo e que você não venha errar. Você não venha errar e não venha se sentir profissional perdido e aí no mercado, tá certo? Eu vou mandar lá no grupo para quem quiser fazer a inscrição quando nós finalizarmos a aula. Vou liberar aqui por 10 minutos. Alguém tem alguma dúvida sobre o nosso treinamento?